Então, gente, a gente tem o privilégio e a honra de contar com a presença do Dr. Marcelo Wrocławski, né? O Dr. Marcelo é oncologista, ele é urologista do Hospital Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional São Paulo, né? E é um cara que a gente admira muito, né? E sempre que ele dá aulas incríveis e vai falar conosco a respeito de câncer de bexiga, e vai focar na ressecção en bloc hoje, que é um assunto extremamente quente, extremamente pertinente, e que está fazendo uma diferença enorme no cuidado desses pacientes. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Né? A próxima vez, o Marcelo já veio presencial, a próxima vez eu faço questão que ele venha, ele vai vir no avião privado dele, que ele tem. Eu pego emprestado do André, ele me empresta. Valeu, Marcelo, obrigadaço. André, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês. Quando presencialmente, ainda melhor. Então, legal, vamos falar um pouquinho de ressecção em bloco de câncer de bexiga, que, como o André comentou, eu acho que é um game changer aí. Não é, eu vi que vocês estavam falando um pouquinho de sistema, bexiga, robótica, enfim. Nada tão complexo, mas que talvez tenha um impacto tão grande quanto. São meus conflitos de interesse, mas para essa aula não tem absolutamente nada. E aí, como todos os senhores sabem, câncer de bexiga é uma doença relativamente bastante prevalente. No Brasil, o 7º mais comum no sexo masculino. A gente sabe que é uma doença que tem uma prevalência maior nos homens e nas mulheres do que nas mulheres. Nos Estados Unidos, é a 6ª neoplasia mais comum, mais de 80 mil casos por ano, quase 20 mil mortes, corresponde aí a 4,5% de todos os cânceres, e 75% deles, ao diagnóstico, são tumores de bexiga não músculo invasivos, ou seja, T1s, TA e carcinoma in situ. E aí é fundamental o nosso primeiro procedimento, né? Então, a gente vê que toda a árvore de decisão para tratar o câncer de bexiga parte da nossa ressecção inicial. Desculpa, pessoal, deixa eu desligar aqui. E por que essa primeira RTU é fundamental? Porque ela vai já dar para a gente, né? Nos Estados Unidos seria a cistoscopia, mas que é algo que ainda não é de rotina aqui no Brasil. A gente geralmente, quando suspeita de uma lesão, faz um exame de imagem e depois acaba indo para a RTU direto, mas, enfim, essa primeira análise da bexiga vai dar para a gente o número de lesões, e depois o patologista conta o tamanho da lesão, e depois o patologista conta para a gente se é um TA ou se é um T1, se tem carcinoma in situ ou não, e qual é o grau. E isso vai determinar qual é a chance de recorrência, né, nos tumores de baixo risco, 31%, nos tumores de alto risco, quase 80%, e qual é a chance de progressão, que varia de 1% a 45% também, a depender do risco. Entretanto, nos últimos 50 anos, pelo menos, a gente vem fazendo a mesma cirurgia, a conhecida de todos, RTU de bexiga. Né? E quais são os objetivos da RTU de bexiga convencional? Estabelecer o diagnóstico histológico, dar o estadiamento T e remover todos os tumores visíveis. E aí a gente se pergunta, será que ela realmente entrega isso que ela promete? E em relação ao diagnóstico histológico, muitas vezes os artefatos de cauterização impedem que a gente tenha o real conhecimento do diagnóstico histológico. Esse é um dos trabalhos que mostra isso, aonde não foi possível, devido aos artefatos de cauterização, se ter o diagnóstico histológico em 6% dos casos, não é algo desprezível, e esses artefatos de cauterização também influenciam no estadiamento T e no grau da lesão. Em relação ao próprio estadiamento T, é muito comum, depois de uma RTU de bexiga, a gente não ter o detrusor representado. E esse estudo mostra para a gente que ter o detrusor representado é um determinante da qualidade da nossa RTU, e quando a gente não tem detrusor representado, a gente tem um risco significativamente maior de ter uma recorrência, quer seja na RTU, quer seja na primeira cistoscopia de controle. Então, não ter o detrusor representado
faz com que a chance de câncer numa re-RTU seja 7 vezes maior e na primeira cistoscopia de controle depois de 3 meses seja 3 vezes maior. E, além disso, a gente sabe que quando a gente não tem o detrusor representado, a gente pode estar frente a um risco importante, principalmente de um understaging, né, de estar subestadiando o tumor, e esse subestadiamento vai levar a um subtratamento, um tratamento aquém do tratamento ótimo para aquele determinado caso, né? Então, a gente vê que em algumas séries, até 70% dos casos não tem detrusor representado. Lógico que isso não é o que a gente tem na realidade, na maioria dos centros, mas são séries publicadas na literatura. E a gente vê que a chance de um upstaging numa re-RTU aí pode variar até 10% se era um TA passando para T1 e até 32% se era um T1 passando para T2. Né? Então, a gente tem indicações aí bastante amplas e a regra, né, os guidelines, determinam que a gente deva fazer uma re-RTU sempre que a gente tem uma ressecção inicial incompleta, sempre que a gente esteja à frente de uma lesão de alto risco em decorrência de um tumor de alto grau, principalmente, sempre que a gente tiver um T1, principalmente quando não tiver a muscular, o detrusor representado. E em relação a remover todos os tumores visíveis, a gente muitas vezes acha que removeu, mas é difícil ter essa certeza. E, além disso, a gente não tem o acesso às margens, nem profundas, nem radiais, nem circunferenciais. Né? Lembrando que câncer de bexiga provavelmente é o único câncer, não só na urologia, mas talvez em toda a medicina, em que a gente trata arrancando pedaço. Né? A gente fere um princípio básico da oncologia de tirar a peça como um todo. Né? Então, a gente tem aí essa dificuldade, né, de ter certeza que a gente tem todo o tumor ressecado, acesso das margens não é possível, e talvez a gente deixe tumor residual. Né? Então, a gente não consegue ver exatamente o que é margem, o que estava na ponta do tumor, o que estava no meio do tumor de todas essas peças, e né, a gente consegue ter certeza que aqui na margenzinha não sobrou nenhuma célula, a gente não consegue saber isso com uma RTU convencional. E aí eu tenho dito que eu acho que a RTU em bloco nada mais é do que o efeito Nespresso. Né? A gente faz há 50 anos a mesma cirurgia e agora a gente está fazendo ela só que um pouquinho diferente. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que prefere o método tradicional, mas a gente não tem como negar que essas cápsulazinhas revolucionaram a forma como a gente toma café. Então, o que a RTU em bloco oferece em relação à outra? Ela oferece uma melhor representação do detrusor, e aqui é interessante porque a gente tem começado a ter estudos prospectivos randomizados e algumas meta-análises, e cada uma desses estudos randomizados acaba interessando um ponto específico, mas nessa meta-análise, então a gente vê que, quer seja nos clinical trials, quer seja nos estudos observacionais, o detrusor foi melhor representado ao se fazer a ressecção em bloco do que ao se fazer a RTU convencional. Nesse outro estudo, um estudo randomizado, multicêntrico, o objetivo primário foi justamente esse, evidenciar a presença de detrusor, ou seja, o estudo foi desenhado para ver detrusor, e a gente vê nesse trabalho que a ressecção em bloco teve detrusor representada em 81% dos casos, enquanto na RTU convencional em 71% dos casos, e isso foi significativo do ponto de vista estatístico. Além disso, né, a gente dá um tumor intacto, né, um espécime intacto para o nosso patologista, que é ideal para a sua avaliação. Né? Então, a gente consegue, eventualmente, marcar, né, entregar ele, a gente vê o tumor, a gente vê as margens em volta, e profundamente a gente também consegue marcar, né, depois o patologista consegue marcar com o nanquim para saber se tem margem comprometida profunda. E os patologistas, eu acho que talvez sejam os grandes beneficiados com essa técnica. Esse é um estudo interessante, e ele avaliou
que o tempo para diagnóstico é significativamente menor quando se faz uma RTU em bloco, lá quando o patologista está analisando a peça, né? Então, ter tudo numa única peça é muito melhor do que ter aqueles vários fragmentos. E a concordância interpatologista foi muito melhor. Ou seja, talvez a gente facilite a vida dos nossos patologistas, que é algo extremamente importante, porque patologia de carcinoma urotelial não é algo simples, e a gente vê uma grande confusão, né? Tem serviços que confundem carcinoma in situ com TA, porque os dois são, entre aspas, superficiais. Tem serviços que não dão grau, né? Patologia. Tem serviços que confundem muscular da mucosa com muscular própria. E aí, quando a gente entrega a peça única, consegue fazer com que eles tenham uma avaliação mais rápida e mais precisa, no fundo, a gente está trazendo um grande benefício para o paciente. E aí eu gosto bastante desse slide, né, que na RTU convencional a gente entrega o quebra-cabeça desmontado, ao passo que na RTU em bloco a gente entrega o quebra-cabeça montado para o patologista avaliar. Uma outra vantagem da RTU em bloco é que ela evita a fragmentação do espécime e, com isso, a gente diminui o número de células flutuantes. E, ao diminuir essas células flutuantes, né, que é o que acontece na RTU, que a gente vai batendo ali no tumor, né, vai ressecando e tirando aqueles fragmentos, a gente faz células flutuarem, e essas células eventualmente poderiam se reimplantar, quer seja no leito da lesão, quer seja em alguma outra parte da bexiga, e ao se tirar o fragmento de uma forma única, talvez isso não aconteça, ou a gente diminua a chance disso acontecer. Mais ainda, a RTU em bloco, a ressecção em bloco, tem um menor risco de complicação. Então, naquela meta-análise, a gente vê aqui, ó, menor chance de perfuração para RTU em bloco, menos tempo de catéter, de sonda para RTU em bloco, o que eventualmente pode representar menor risco de infecção. E, além disso, a gente tem, talvez, com a RTU em bloco, uma economia de custos, porque uma vez que a gente consiga determinar margens, talvez a gente possa selecionar melhor aqueles pacientes que realmente precisem de uma RTU. Então, com a RTU em bloco, como eu falei, a gente consegue ter as margens tanto circunferenciais quanto profundas. E aqui, de novo, isso ainda precisa de estudo, tá bom? É só um gerador aqui de hipótese, ainda não dá para a gente afirmar isso e adotar isso como conduta. Mas a gente vê aqui nesse estudo em que foi feita a RTU ou não, depois de uma ressecção em bloco de tumor de bexiga para um T1 de alto grau, que fazer ou não fazer a RTU não teve diferença, quer seja na recorrência, quer seja na progressão. E aí, quando a gente vai avaliar, substadiar quem tinha margem comprometida, isso sim fez diferença. Então, quem recorreu foi muito mais aquele paciente que tinha margem circunferencial, radial comprometida, e quem progrediu foi significativamente aquele que tinha margem profunda comprometida. Então, talvez a gente consiga deixar as RTUs para aqueles pacientes que realmente precisem, ou seja, aqueles que tenham margem radial ou profunda comprometida. Na prática, a gente já tem visto isso em alguns centros de excelência. Então, o Dr. Juan Palou, lá de Barcelona, da Fundação Puig Vert, o patologista dele consegue estratificar o T1 em T1A, T1B e T1C. Eu acho que eu vou, talvez, mostrar isso aqui, exato. E ao dividir em T1A, T1B e T1C, ele deixa as RTUs apenas para os T1Cs, ou seja, quando a lesão é T1, mas ela fica acima da muscular da mucosa, que é o T1A, T1B atinge a muscular da mucosa, ou T1C, que ela ultrapassa a muscular da mucosa. A gente vê aqui na linha vermelha, que é um T1C, que esses são os pacientes que têm maior risco de progressão e maior mortalidade de câncer específica. E se a gente conseguir dar a peça intacta para o patologista e ele substratificar o T1, a gente vai ter uma avaliação muito melhor de quem precisa fazer a RTU. E mais, a gente já tem indícios de melhores resultados oncológicos
com a ressecção em bloco. Esse foi um trabalho publicado agora há 2, 3 meses, trabalho do pessoal de Hong Kong, multicêntrico, randomizado, fase 3, que avaliou ressecção em bloco versus RTU convencional para tumores menores de 3 centímetros, e para esse clinical trial, o objetivo primário foi sobrevida livre de recorrência em 1 ano, né? E a gente vê que esse objetivo foi atingido. Então, a recorrência em 1 ano pós a ressecção em bloco foi de 29%, e a recorrência depois de RTU de bexiga convencional foi de 38% em 1 ano, e aqui estatisticamente significativo. Em relação à progressão, não houve diferença, pelo menos não houve ainda. Então, em quem a gente deve fazer, ou em quem a gente pode fazer a ressecção em bloco? Teoricamente, em todo mundo. Esse é um consenso com experts em ressecção em bloco de bexiga do mundo todo, que mostrou que a RTU em bloco é factível para tumores menores ou maiores do que 3 centímetros. Também, independentemente do número de lesões, menos ou mais de 4 lesões, ela é factível. E em qualquer das localizações da bexiga, ela é factível. Entretanto, esse estudo que mostra a curva de aprendizado, a gente vê que o principal fator para que não se consiga concluir a ressecção em bloco é a presença de lesões grandes, acima de 3 centímetros, onde precisou se abortar a RTU em bloco e converter, entre aspas, para uma RTU convencional em quase 70% dos casos, né? E esse foi aqui, na análise multivariada, o fator preponderante para que houvesse essa conversão, a falha da RTU em bloco. Para esses tumores muito grandes, o que tem se pensado é em como extrair o tumor, que talvez essa seja uma das maiores dificuldades. Então, a gente se chama isso de ressecção em bloco modificada, onde você pode deixar, eventualmente, o tumor fixo por uma de suas bordas, né? Então, você faz a RTU em bloco como de habitual, mas aí, antes de soltar o tumor, para ele não ficar flutuando e ser difícil de fazer a ressecção, depois, então, que você fez a RTU em bloco e deixou ele preso, você vai lá e faz a ressecção da copa do tumor, mas a base do tumor você retira de forma íntegra. Uma outra opção é você fragmentar já com ele flutuando. E uma terceira opção, que talvez seja a que eu mais goste, é de fazer a ressecção convencional da copa antes de fazer a ressecção em bloco e depois fazer a ressecção em bloco propriamente dita da base do tumor. O pessoal do HC, aqui de São Paulo, é um trabalho idealizado e encabeçado aí pelo Alexandre Scaif, tem usado a morcelação, do mesmo modo que se faz morcelação para RTU, para enucleação de próstata, tem se feito a morcelação desses tumores grandes de bexiga. É algo controverso, mas é uma das formas de se tirar esses tumores grandes, e com uma patologia muito especializada, é factível fazer a leitura, pelo menos nesse primeiro experiência deles, né? Existem várias outras formas de se tirar esse tumor. Então, você pode trocar por um nefroscópio, né? Tumores até 3 centímetros saem por dentro da camisa. Tumores até 4, 5 centímetros, principalmente na mulher, dá para se tirar todo o ressectoscópio, e ele vem junto com a alça. E tumores maiores que isso, eventualmente, você pode trocar por um nefroscópio e tirar com uma pinça tridente. Que energia que a gente pode usar? Teoricamente, qualquer uma delas. Então, essas são as recomendações de alguns estudos em relação ao Holmium. E aqui, na prática, em São Paulo, ainda custa caro pedir uma fibra de laser. Então, aqui eu mostro que é factível, e na maioria das vezes a gente tem usado o loop com RTU monopolar, propriamente dito, ou bipolar, para fazer as ressecções, mesmo de tumores relativamente grandes. Sem dúvida, o laser tem as suas vantagens. Então, aqui é o Thulium Fiber, que talvez seja a melhor opção
para a realização, aí, desculpa, esse aqui é o turno 5, para a realização de RTU em bloco. Tá? A gente vê que ele tem uma hemostasia de primeira passagem que é espetacular, praticamente não sangra. E do ponto de vista técnico, o que deve se fazer inicialmente é a delimitação radial desses tumores. Isso tem uma vantagem, quando a gente remarca, o tecido dá uma encolhidinha, então fica menor a área que a gente talvez precise ressecar. Eventualmente, a gente pode dobrar um pouquinho a angulação da alça para que facilite o acesso, mas independentemente da fonte de energia que a gente esteja usando, é sempre a mesma coisa, a gente demarca o tumor, aí vai um pouquinho mais profundo até achar o plano do detrusor. Quando a gente está na mucosa, é difícil, esse tecido é mais firme, né, quando a gente está no urotélio. Quando a gente chega no plano do músculo, vocês vão ver que com a alça é muito mais frequente, a gente faz um pouco de dissecção mecânica, e aí o tecido fica mais fácil de ser retirado. Eu tenho dito que com a RTU em bloco eu fiquei um pouco mais corajoso. Então, eventualmente, para tumores maiores, vocês vão ver em alguns casos que não é raro a gente ver umas fibras meio umas áreas mais amareladinhas, e isso é gordura, né? Um colega, agora não me lembro exatamente quem, comentou que isso poderia ser gordura das fibras musculares, né? E aí eu fui conversar com um patologista, e o patologista falou que não existe gordura visível no músculo da bexiga. Então, provavelmente, isso é uma, entre aspas, microperfuração ou uma ressecção completa, né? A gente aprendeu a fazer ressecção aqui no Brasil, eu pelo menos aprendi, sem chegar nesse ponto. Mas quando a gente vai ver os europeus fazendo, principalmente, os alemães, os franceses, os espanhóis, a RTU deles chega exatamente nesse nível, né? Eles fazem uma RTU mais radical, se é que a gente pode falar assim. Então, eu acho que a gente tem sido um pouquinho mais agressivo na RTU, pelo menos até aprender. Hoje eu acho que eu sou um pouquinho menos agressivo, a não ser que precise ir um pouquinho mais fundo, mas até a gente pegar o ritmo e entender exatamente o plano, a gente vai um pouquinho mais fundo. Não vaza líquido para a barriga, não vaza bolha se a gente fizer alguma manobra, ou se a lesão for mais no teto da bexiga, então a bolha não escapa, então não tem perfuração propriamente dita. Isso não impede que a gente faça, por exemplo, quimioterapia no pós-operatório imediato, se a gente suspeita que exista aí um câncer de bexiga não músculo invasivo de baixo risco, que teoricamente se beneficia aí da quimio no PO imediato. Então você vê que uma coisa que eu aprendi depois fazendo bastante com alça, esses vídeos já são um pouquinho mais antigos, hoje em dia eu praticamente uso esse ângulo entre a alça e o cabo, né? Ele é mais efetivo do que a barriga da alça propriamente dito. E alguns colegas, eu pessoalmente nunca usei, têm feito essa RTU com energia bipolar ou monopolar com a alça de Collins, ao invés do loop propriamente dito. Aí, uma vez ressecado aí o tumor, a gente faz a cauterização. E acho que é isso. Então, aqui só um caso, esse vídeo é do próprio Skype, mostrando que é factível fazer a morcelação do tumor, e depois patologistas experientes conseguem avaliar e diferenciar o que é, não sei como, tá bom? Não me perguntem em detalhes, mas é algo que está ainda em estudo e é possível, mas eles conseguem diferenciar o que é muscular próprio, o que é muscular da mucosa, enfim. Então é isso, acho que em conclusão, para mim, hoje a ressecção em bloco dos tumores de bexiga é o novo gold standard para o tratamento do câncer de bexiga não músculo invasivo. É isso. Excelente, Marcelo, brigadaço. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui. Número 1, tem algum caso de RTU de bexiga que você não faria ressecção en bloc? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se você tem todas as energias disponíveis, qual que você prefere usar e se tem alguma situação que um tipo de energia é superior à outra para ressecção en bloc? Eu acho que todos os casos são factíveis, André. Eu acho que tumores muito grandes são difíceis, realmente, mas assim, tumores daqueles
que a gente vê, principalmente nos hospitais públicos, que é uma bexiga no tumor e não um tumor na bexiga. Você não consegue ver exatamente onde é a margem, né? E, assim, é complexo. Não, acho que não é impossível, mas também não acho que a gente vai trazer grande benefício, uma vez que esse paciente provavelmente não vai ser tratado exclusivamente com esse tumor. Não é um caso de tumor não músculo invasivo, né? Então, acho que nesses casos talvez não haja grande benefício. Provavelmente o maior benefício para esses pacientes é a gente ter uma amostragem histológica, e se a gente conseguir chegar no músculo, qualquer que seja a representação de músculo, vai ser suficiente para indicar o tratamento definitivo para ele, né? Lógico, tem essa questão de que talvez fazer uma cistectomia num paciente R0 traga melhores resultados, enfim. O pessoal de Hong Kong, né, o grupo lá do Jeremy Thiel, eles estão fazendo um trabalho justamente para T2, né, tentando mostrar se existe algum benefício ou não. Eu acho que talvez seja uma situação discutível. Não consigo pensar em nenhuma outra em que talvez não valesse a pena, pelo menos, tentar começar com a ressecção em bloco. Em relação à fonte de energia, André, a gente tem todas elas disponíveis no Einstein. A gente tem Thulium Fiber, a gente tem Chromium, a gente tem bipolar e tem monopolar, mas o laser tem um custo adicional, né? E muitas vezes o paciente não está disposto a pagar esse custo adicional, até porque, sinceramente, acho que talvez não precise na grande maioria dos casos, né? O laser realmente facilita, é legal, é bonito, tem um charme, mas do ponto de vista prático, não sei se ele é tão melhor do que a energia monopolar ou bipolar. Se a gente tivesse que elencar uma energia, eu acho que aqui o Thulium Fiber talvez seja a melhor das alternativas. Ele corta muito bem e ele coagula muito bem, né? Então, eu acho que o Thulium Fiber, eu acho que talvez ganhe um pouquinho do Chromium, apesar do Chromium também ser ótimo. Em relação às energias, eu gosto aqui do bipolar real, vamos chamar assim. Eu não gosto do plasma. E monopolar também é bastante factível, tá? Eu não gosto do plasma porque eu acho que ele demora um pouquinho para esquentar. Então, a hora que você tem que encostar no tecido e, de repente, ele aquece e aí, de repente, vem uma lambada muito, muito violenta e aí faz com que você saia do plano, enfim. Não acho que seja tão interessante. Para tumores na parede lateral, o laser é significativamente melhor, qualquer um dos lasers, porque não tem o reflexo, né, do obturatório, então é muito mais seguro. Acho que é basicamente isso, de qual energia usar. Mas na maioria das vezes, na prática, a gente acaba fazendo com monopolar ou com bipolar. Oi, Marcelo, tudo bem? É o Eduardo Carvalhal aqui, estou com o André aqui, com o grupo de colegas. Fala, Parabéns Carvalhal, pela aula, excelente apresentação, né? E eu queria te perguntar o seguinte, dentro daquilo que tu acabaste de responder para o André, tu valorizas muito a ressonância pré-operatória para decidir se tu vais fazer uma ressecção em bloco ou não? Por exemplo, é um tumor nitidamente T2, na ressonância, talvez o benefício de fazer em bloco seja pequeno, e a gente quer diagnóstico e uma RTU convencional não mude muito, né? Aquela lesão que a gente tem suspeita, será que é não invasiva, será que é invasiva, talvez mereça com mais atenção a ressecção em bloco, né? Isso interfere na tua escolha de ressecção, a ressonância pré-operatória? Acho que não, Carvalho. Assim, eu faço ressonância para praticamente todos os casos antes da RTU. Eu acho que o BIRADS, né, a analogia, a mesma moda do BIRADS, o fato diferente é que o BIRADS dá para a gente risco de se ter um câncer de próstata clinicamente significativo, ao passo que o VIRADS, ele conta para a gente se aquele tumor, né, ou seja, a gente já tem o diagnóstico de tumor, se ele tem maior ou menor risco de ser músculo invasivo, né? Então, não é chance de ter uma doença, mas sim chance naquele paciente que já tem a doença, dessa doença ser músculo invasivo ou não. Via de regra, a gente acaba fazendo a ressonância aqui na grandíssima maioria dos casos, até como um estadiamento loco regional.
eu acho que não interfere, mais uma vez, na chance de fazer a ressecção em bloco, porque eu também tenho tentado fazer em praticamente todos os casos, mas eu acho que talvez interfira na profundidade da ressecção, né? Se for uma suspeita de lesão músculo invasivo, se eu estiver pensando em fazer terapia de preservação vesical, eu acho que aí sim, deixar esse paciente R0 é significativamente melhor. Então, não é aquele caso inicial que eu falei, daqueles tumores gigantescos, mas um tumor lá de 4, 5 centímetros, que tem lá um VIRADS 3 ou 4, né, uma chance considerável de ser músculo invasivo, eu acho que pode ser interessante tentar fazer em bloco um pouquinho mais profunda, para a gente ter o diagnóstico mais preciso e, eventualmente, estar com o caso ideal para se fazer aí a preservação vesical, se for o caso. Perfeito. E aquele último caso que tu mostrasse ali da morcelação, né? Eu também, desde a época da laparoscopia, não sou muito simpático a morcelar tecido neoplásico, né? Mas acho que ali a gente acaba perdendo um pouco do benefício, né, da ressecção em bloco. Mas tentando pensar para o futuro, né, um pouquinho fora da caixa, tu acha que a gente ainda vai desenvolver materiais que possam permitir ensacar esses tumores e tentar tirar pela uretra, né? Já existe, Carvalhal. Existe, eu não conheço, pessoalmente nunca vi, mas tem descrito. Eu vou caçar esse trabalho e botar na próxima apresentação. Mas já existe um endobag, né? Um endosec, igual da aos moldes, um endobag da endoscópico. laparoscopia, né? É um spoiler aí, está se desenvolvendo um robô, como se fosse um single port, para se fazer uma ressecção em bloco, em que a gente vai ter pinça, tesoura, enfim. Então, a gente vai conseguir fazer tração e contratração. Ainda é protótipo, ainda não está disponível, mas o pessoal da China já está trabalhando nisso. Então, acho que essa é uma área que vai mudar rápido e bastante nos próximos anos aí. Acho que todos nós estaremos por aqui ainda para ver coisas bastante diferentes. Legal, obrigado, Marcelo. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado aí por estar com a gente. Imagina, Gabriel, obrigado aí pelo convite. Parabéns por esse programa de aperfeiçoamento em robótica, que é super tradicional, com certeza um dos melhores do Brasil e formando vários cirurgiões robóticos aí por todo o país. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Tem uma pergunta aqui. Sim. Oi, boa tarde. Falou sobre a ressecção mais profunda com visualização da gordura, muitas vezes. Queria saber se deixa a sonda mais tempo, por acaso, e se sim, quanto tempo? Boa pergunta. Não deixo mais tempo. Geralmente, eu tiro a sonda no primeiro pós-operatório. O paciente fica irrigando até o dia seguinte de manhã, no dia seguinte fecha a irrigação, ficar 1, 2 horinhas com a irrigação fechada, tira a sonda e vai para casa, a menos que eu realmente suspeite de que tenha uma perfuração, né? Naqueles casos, não sei se vocês conseguiram ver o que eu estava falando, e todos eles dava para ver, quase todos eles dava para ver em algum pontinho ali, umas fibrazinhas amarelinhas, enfim, parece gordura mesmo, mas não mudou minha prática de pós-operatório, porque eu não considerei como uma perfuração, assim, não está extravasando nada. Então, a resposta é não mudou. Vocês sabem, deixa eu levantar, quem faz RTO em bloco? Eu estou vendo um só. Legal. Você vê que é uma coisa relativamente nova. E eu acho que daqui uns 3 anos, se a gente falar disso de novo, acho que talvez um levante a mão falando que não está fazendo ainda. Porque é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado muito menor do que, por exemplo, uma enucleação de próstata, muito menor do que uma cirurgia robótica. Falta só precisa de um casinho favorável para começar. Lógico que eu não sugiro começar pelos complexos. Aquele tumorzinho lá de 1 centímetro que você encontrou quando você ia fazer uma RTU de próstata, esse talvez seja o ideal para começar, né, demarcando em volta e achando o plano profundo. É uma cirurgia
relativamente fácil, rápida, gostosa e que eu acho que realmente muda o cuidado do paciente com câncer de bexiga não músculo invasivo. Excelente, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela brilhante aula, como sempre. E boa sexta-feira. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Aproveitem aí. Bons vinhos e carnes e afins. Valeu, cara. Obrigadão.